gente, tudo bem? Eu sou a Tice, tá começando mais um Natividade Podcast. A gente andou sumido, a gente tava de férias, não é? Pra você que tá trombando agora com o nosso conteúdo, já vai aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, já deixa o seu like, fica por aqui que hoje eu tô com um cara sensacional pra falar sobre drogas, sobre esse mundo que a gente sabe que existe, que fica no lado negro da força, mas que precisa sim ser mostrado pra galera ter ajuda, né? Rodrigo Tico, o Ticão. E aí, Rodrigo? Boa noite, Tice. Boa noite, pessoal. Com muito prazer, primeiramente, agradecer o convite. Eu que agradeço. Para estar aqui com você, falando um pouco da minha história e também dessa informação muito importante, né? Que é dependência química. A gente sabe, eu acho que é um negacionismo muito grande, né? A galera sabe que existe, mas são poucos os que falam. Pô, acontece isso mesmo, é assim que se cura. Isso é uma doença, muita gente ainda não encara como uma doença, infelizmente, né, Ticão? Infelizmente, Ticiane, isso, né, quando se trata de doença, até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, né, tem os CIDs, que são do F10 ao F18, que caracteriza as dependências, né, e também as substâncias dentro delas. E dentro dessa doença, esse quadro que você falou, de negação, é a pior de todas, né? Porque ninguém aceita. Isso, falando nesse quadro de negação, é muito legal essa história. Esses dias eu estava na praia, nem faz muito tempo. E aí, saiu um cara do mar, é amigo meu, vizinho, né? Sim. E ele sabe, aliás, toda a galera que são os meus amigos sabem do meu problema com droga, que eu tive com drogas e o que eu faço hoje. E aí ele saiu do mar, assim, eu vi que ele já tava meio de goró. Altinho. E aí eu falei assim, e aí os olhos, né? Porque é o apelido dele. E aí os olhos? Tá bêbado? Na hora ele arrumou a postura. Quem? Eu? Lógico que não, rapaz. Você já perguntou pra um cara se ele tá drogado? Você já viu ele falar assim, eu tô drogado, né? E é isso, né? A negação é o aspecto mais difícil da doença. Você diz que, então, essa coisa de, Opa, bati no microfone, isso é bom pra caramba, o produtor adora. E quando você fala assim, não, mas eu só fumo maconha, eu não uso droga. Isso é uma negação também, né? Com certeza. A maconha Ticão, a porta de entrada mesmo para as outras drogas? Sim. Sim. Não só ela, como qualquer outra substância, né? Mas essa coisa que a galera fala, mas é só uma planta. Então, aí nós entraremos num debate muito ruim, muito difícil. Por quê? Se você falar para mim hoje, Ticão, qual é o tratamento mais difícil para se realizar? Eu vou falar para você, maconha. Sério? Sim. Mais do que crack, mais do que cocaína? Sim, porque a maconha, ela é a droga que mais causa psicose, é a droga que mais causa surtos psicóticos, que mais leva a pessoas para transtornos muito parecidos da esquizofrenias, que são difíceis de diagnóstico para um psiquiatra. Então, às vezes, o cara fuma maconhinha. Exatamente, muita gente não sabe disso. Gente, eu não imaginava, porque realmente a galera prega a maconha é uma Vamos planta. dar paz, né? É uma planta, a natureza dá. Precisa legalizar e tal. Exatamente. E olhando para esse lado que, poxa, não sabia. Lá na sua clínica tem galera que tá internada. Gente, para quem não sabe, o Ticão tem uma clínica hoje. Ele vai contar daqui a pouquinho como que ele iniciou isso, mas lá na sua clínica tem galera que tá por causa de maconha, por causa de baseado? Sim. Não chegaram para internação por conta da maconha. Chegaram ao tratamento por conta das psicoses que o uso da maconha causa. Porra. E a pessoa que faz o uso de crack, ela rapidamente chega no fundo de poço e, teoricamente, ela também pede ajuda mais rápido. Entendi. Entendeu? A maconha é lento demais, a maconha é um processo muito demorado, até porque a sociedade acredita que ela é inofensiva, que não faz mal, que deixa eu tranquilo, como eles dizem, deixa eu zen, né? Bosta nenhuma. Exatamente. Então, as pessoas chegam lá para nós com surtos psicóticos gravíssimos, né? E onde eles passam por psiquiatras, por colegas, né, que são médicos, com diagnóstico de esquizofrênico. Porque ela
ela causa uma psicose chamada psicose canábica, que os sintomas são muito parecidos com a da esquizofrenia. Mas é causada pelo uso da marvada. Da maconha. Porra, Ticão. A gente não imagina um negócio desse. Juro por Deus, eu não imaginava. Até então eu tinha outro pensamento de um baseadinho, de apertar uma e outra aí de verdade. E além da maconha, outra droga muito difícil, álcool. O álcool também. São as duas piores. O álcool, eu tive um caso na família que, nossa, foi difícil demais. E era engraçado que a dependência era tanta que ele tomava um dedinho assim, ó. E já tava mausaço. Mausaço de bêbado. E era um golinho assim que ele tinha tomado. De tantos anos que ele foi tomando. A gente internou 3 vezes. Quantos anos ele tinha? Acho que na época que ele foi internado, eu acho que ele tinha uns 40 e alguma coisa. 40 e pouco. Ainda chegou muito novo, porque... Muito novo e também foi muito novo por conta da mesma coisa, porque não conseguiu sair, não. Porque o alcoolismo, por que eu falo que o tratamento do álcool também é muito difícil? Porque, na minha opinião, ele é difícil por muitas coisas. Primeiro, é uma droga extremamente sedutora, né? Então, você vai numa pizzaria, você vê todo mundo ao lado bebendo. Cervejota. Né? Você que é jovem, vai numa balada, todo mundo bebendo. E isso faz com que atrai as pessoas, né? E até, de certa forma, isso deixa elas extremamente assustadas da hipótese de ter que ir numa balada e ficar careta. Parece que você fazer parte daquele grupo é legal, né? Exatamente. E aí chega as pessoas pro tratamento do alcoolismo. Quando? Quando tem seus 60 anos, 65 anos, já está num grau de demência alcoólica, com esquecimento, com diabetes, hipertensão, cirrose hepática, ou seja, todo comprometido clinicamente, entendeu? Então, quais são, Rodrigo, o Ticão, né? As drogas mais difíceis para o tratamento? Maconha, álcool. É mole. Ninguém... O álcool eu imaginava as pessoas, porque eu vi. Mas a maconha eu não diria que era caso de internação. O baseado eu achava uma coisa até então um pouco inofensiva. Mas como eu te falei, Tícia, o caso da internação e a busca no tratamento da maconha é pelas consequências que ela traz. Não pelo descontrole, porque o cara, ele é até maconheiro, mas ele consegue ter uma vida funcional. Né? Por exemplo, eu usei maconha dos meus 14 aos meus 23 anos. Eu nunca faltei um dia de serviço, eu nunca deixei uma conta em atraso, sempre usei boas roupas, sempre tive bons relacionamentos. Não, ninguém dizia. Ninguém, a não ser as pessoas mais próximas de mim que sabia que eu dava uns tapinhas, né? Mas ninguém sabia. Então, por isso que ela é uma droga bem difícil de diagnóstico e tratamento. E você está falando aí que você usou. Você criou a clínica pela sua história, é isso? Sim. Como você falou, a primeira pergunta, se a maconha é a droga, é a porta de entrada, né? Existem outras drogas que são portas de entrada, né? Eu fui criado dentro de uma cultura sempre sabendo que drogas faziam mal, né? E eu sou caçula de 5 irmãos. Nenhum dos meus irmãos tiveram problema com droga. Ninguém, minha família é muito grande, ninguém da minha família teve problema com droga. E eu, infelizmente, desencadeei a doença, né? Que é a drogadição. Mas eu também não sabia que eu era portador da doença. Então, eu comecei experimentando o tal do loló. Foi o primeiro sininho que veio na minha cabeça e o primeiro barato que eu senti foi no loló, né? Depois daí, então, na roda de amigos, aí eu fui experimentar a maconha. Falei, já experimentei loló, vou experimentar maconha também, né? Incrível isso. Isso novinho. Tinha 14 anos. 14 anos. Na transformação entre, né, menino e adolescente. E não tinha nenhum motivo para usar, a não ser a curiosidade. Curtição. Né? Curtição. E também nunca imaginei, aliás, ninguém, né, Tícia?
vai experimentar a droga ou vai usar a droga do tipo assim, não, eu vou fumar esse baseado porque eu quero acabar com a minha vida, porque eu quero perder meu relacionamento, porque daqui a alguns anos eu quero estar internado. Ninguém faz essa escolha. Não. E ninguém pensa dessa maneira. As pessoas vão em busca de uma diversão, de uma curiosidade, de experimentar as coisas, né? E então eu comecei com o loló, passei para maconha e fumei maconha durante muito tempo. Como eu te falei, de certa forma funcional, né? Sempre uma boa imagem do Rodrigo. Ninguém dizia que muito educado. apertava o dedão do gorila. Na minha rua tinha muito maconheiro, né? Mas para minha mãe todos eram maconheiros, menos o filho Menos dela. O filho dela Andava nunca tudo teve junto, mas você problema. Não, o filho dela nunca teve problema com maconha. E com drogas, né? O filho dela era o melhor filho da rua, era o exemplo. Mas ninguém dos meus amiguinhos podia me chamar em casa. Porque não, é porque usa drogas, porque É maconheiro. ela mexe com porcaria. Minha mãe falava assim, mexe com porcaria, né? E aí foi, né? Eu fui crescendo, eu fui criando a minha autonomia maior, né? O meu interesse maior pela vida e as descobertas até os 18 anos. E aí, aos 18 anos, um amigo me chamou no meu aniversário e falou assim, eu vou te dar um presente. E aí ele foi, esticou a primeira carreira de cocaína para eu cheirar, né? E aí eu falei assim, já cheirei loló, já fumei maconha. Então não aconteceu nada comigo, né? Dá um tirão, não e vou morrer. Vou experimentar isso daí, né? E cheirei. Assim como todas as drogas, a primeira vez não dá efeito nenhum. Ou seja, você não conhece o efeito, né? E aí eu cheirei a primeira vez, passou-se um tempão, aí eu dei outra cheirada e assim foi indo. Porque nós, né? 18, 17 para 18 anos... Aí a gente tinha aquele ritual nosso, né? Então todos os colegas da rua tinham suas namoradas, a gente marcava o horário, 11 horas, todo mundo ali, né? Dá um tirão, bora curtir. Final de semana, assim, tinha um amigo meu que chamava André. E ele falava assim, a hora que eu soltar o foguete, pode vir que a gente vai sair pro rolê. Eu falei, então beleza, assim, na brincadeira, cara, sabe? Nada de maldade. No meio dos meus amigos, nunca teve pessoas, né? Que foram assaltantes, que foram bandido, né? São pessoas do bem, mesmo. Né? E então era uma bagunça nós ali. Mas como já tinha experimentado todas essas variedades de drogas, aí surgiu então o crack, né? Que graças a Deus eu experimentei e aquilo foi a minha salvação. Porque é rapidão pro fundo do poço, Exatamente. Né? Se eu não tivesse conhecido o crack, eu teria a mesma vida dos 14 anos até hoje. Fumando a maconhinha. Final de semana fumando baseado, dando um tirão aqui e ali. E tá tudo bem, bebendo pra caramba e tá tudo bem. Extremamente tranquilo, né? Fazendo, talvez ainda seria um instalador de som. Talvez ainda trabalharia no mesmo lugar, andando na mesma bicicleta, tendo as mesmas ideias, porque hoje o que eu não suporto hoje, falar com maconheiro, é porque, eu não sei se você já sacou, mas as ideias dele são ideias de adolescente. Os caras não têm diálogo, né? Eles vivem... Não sai nunca da adolescência, não sai nunca. Eles vivem presos no passado, né? Então, aí como eu tinha experimentado toda essa variedade de droga, aí eu experimentei, então, o crack, né? Também, por curiosidade... Mas, incrivelmente, a primeira vez que eu usei, eu falei, que delícia, né? Porque ao contrário do que a galera... Eu acho que é uma coisa que a galera não gosta de ouvir. A primeira vez que eu ouvi isso... Por que você usava droga? Porque é gostoso. Ao contrário que a galera não gosta de ouvir, é que é gostoso. É gostoso. Dar um tirão, é gostoso. Fumar um baseado. E deve ser gostoso. Fumar crack também. Por isso que a galera fuma. Isso é a pergunta, essa é a resposta que todos... né, os meus acolhidos têm. Quando eu falo acolhidos, são pacientes, né? Tem, né? Porque é gostoso. É gostoso. Uso droga porque é gostoso, mas as consequências que elas trazem, que são difíceis. As consequências que o uso de drogas trazem para você, que é muito complicado, né? Então, perdas,
assim, é muito sofrimento, é muita dor, Tiziane. Crack arrasta mesmo, Ticão. Sim. O efeito do crack é muito rápido. Você parou de ser daí o Rodrigo bem vestido, que ninguém dizia que não usava droga. Aí eu se tornei, Parou, como né? diz, o nóia, né? As pessoas passavam mesmo? na rua e falavam assim, vai, ô nóia. Eu, Mesmo, infelizmente, cheguei a esse ponto. E foi assim, foi uma progressão no uso muito lenta, né? Então, um dia eu experimentei, mas eu já tinha uma consciência bem boa sobre o assunto crack. E passou muito, mas muito tempo, tipo 3, 4 meses, experimentei de novo. Depois passou muito tempo, experimentei de novo. E aí o uso passou a ser aos finais de semana, só ao sábado, depois passou a ser sábado e domingo, depois passou a ser sexta, sábado e domingo. Porque assim, ele vai aumentando e você meio que não tem Não, vai perdendo freio o controle. nisso. Você Vai não tem perdendo o freio. controle. E então, aos 23 anos, eu vi o problema instalado, né, dentro de mim, onde eu já não conseguia mais trabalhar. Você teve consciência disso? Ou tiveram que tiveram que abrir? intervir por mim. Tiveram. Eu me lembro assim que todo mundo falava que eu estava doente, que todo mundo falava que eu precisava de ajuda, e aquela sua fala, não, tá tudo bem, né? Eu não tenho nada, eu paro a hora que eu quiser. E não é verdade, né? E aí, quando eu decidi parar e quando as coisas... Porque assim, quando piora, quando a família descobre. Então, quando a minha família descobriu, foi um choque para a minha família e foi uma vergonha muito grande para mim. Imagina. Encarar a minha família. Porque, assim, meus pais eram de idades, para os meus irmãos, né? Meu pai era extremamente machista, né? Um cara de roça, que foi muito difícil para mim. A minha vergonha com eles foi muito grande. Então, e aí eu tinha um relacionamento na época que me levaram primeiramente para um grupo de autoajuda, né, que existe aí esparramado por todos os municípios, que é os grupos de narcóticos anônimos. Sim. E aí eu cheguei na primeira reunião, chorei pra caramba, porque eu só queria ficar um dia sem usar drogas, o crack principalmente. E você não ficava mais um dia? De jeito nenhum. Porque a progressão aumentou tanto, Tiziane, tanto, que eu acordava cedo, em vez de eu ir trabalhar, eu ia pra boca. Pegar a droga e usar. E o lance do crack, ele é tão pesado, que por você pegar o dinheiro na mão, aquilo já te dá uma crise de vômito. Já dá dor de barriga. Ele diz que dói, né? Quando você fica sem, dói muito, né? Muito. E então, a progressão da minha doença aumentou muito aí. E aí, a minha família começou, então, a cercar eu de todas as maneiras. E coisas que eu nunca pensei em fazer, acabei fazendo. Porque o que pega também as famílias, né, na contrapartida, é que as famílias não sabem fazer. Quando a família descobre, é aquilo que eu te falei, acaba sendo um choque para a família. E aí eles procuram soluções imediatas, mas não existe solução imediata para o dependente químico. Não existe solução imediata para um tratamento desse tipo, né? E aí, então, me levaram para um psiquiatra, me receitaram algumas medicações, aí eu saí do psiquiatra, aí eu tomava medicação e também fazia uso de drogas, aí me levava para psicóloga, aí eu ia na psicóloga, no consultório dela, manipulava ela, saía e fazia uso de drogas, aí me levava para a igreja. Nada adiantava. Nada. Nenhum desses métodos funcionou para mim. A não ser uma internação. Você foi internado. Aí, como você perguntou, chegamos ao ponto, né? Que eu me lembro dos poucos últimos dias que eu usei, porque eu tive duas passagens por tratamento, né? Então, na primeira, eu cheguei na minha casa e eu vi lá o carro da minha ex-sogra. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque naquela época eu sempre fui um cara muito vaidoso, que sempre gostei de educação física, sempre gostava de usar as roupas de marca, né? Sim. Então eu cheguei, eu tava barbudo, tava sem banho já, fazia uns 2 dias. Tava sumido já de crack puro. Exatamente.
E aí eu cheguei, abri a porta da cozinha, aí eu olhei todo mundo sentado na mesa da minha casa, fechei a porta, aí falaram assim, não, pode entrar. Aí, ó, é o seguinte, nós decidimos, uma mesa desse tamanho, nós decidimos aqui, você vai para uma clínica, né? E eu, como sempre fui uma pessoa muito educada, sempre respeitei muito os meus pais, falei, então tá bom. Tudo bem, vamos lá. Vamos pra clínica. E foi longe pra caramba essa clínica, meu Deus do céu. E dentro de você não queria ir, na verdade? Não, de jeito Nem nenhum. a pau. De jeito nenhum. Eu achei que eu conseguia dar conta na rua. Aí cheguei lá na clínica, dava uns 600 quilômetros da minha cidade. Nossa, andei pra caramba. E aí eu fui felizão, né? Falei assim, demorou, vamos que vamos. E aí chega lá, criou uma ilusão de uma clínica, né? Tipo, tem mulher lá, sabe? Eu vou lá pra me ver as mulheres, né? Ticiane, a hora que eu chego na clínica, eu vejo, tipo, o chão era de terrão batido, né? O quarto, uns 10 caras, tudo esquisito, cheio de tatuagem. Senhora. Não sou preconceituoso, mas naquela época, pra mim, assim... Você era um menino só, deu medo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas tá bom, né, cara, vou me tratar. E nós falamos muito sobre isso, né, do despertar espiritual. E eu me lembro desse momento que eu tava no banheiro tomando banho, tinha um espelhinho daqueles laranjas, da bordinha laranja. Sei. E eu tava esfregando, passando shampoo no cabelo, assim, ao ponto que eu cheguei de cena. E eu olhei pro espelho e falei assim, caramba, eu tô tomando banho. Né? Você já não era mais o hábito. Não. Não. E isso foi as consequências que a droga me levou, que nem você fez a pergunta. Mas você chegou nesse ponto? Não, eu passei desse ponto. Eu passei do ponto, né? Uhum. E ali, então, eu fiquei por um determinado período de tempo, né? Mas, como eu disse, quando a família descobre, é um choque para a família, então eles procuram algumas soluções, obviamente sem instrução nenhuma, e me colocaram nesse lugar achando que eu iria receber o tratamento e que ia achar a cura para a minha doença, né? Bom, era uma comunidade terapêutica ecumênica, né? Uhum. Não tinha médico, não tinha psicólogo, era uma mistura de religião, tipo, um dia ia era católica, só religioso, então exato. Era um galpão religioso. Um dia ia católico, no outro ia evangélico, no outro ia espiritismo. Nossa, aquilo fazia uma mistureba na minha cabeça que eu não entendia absolutamente nada. Ou seja, eu parei de usar, porque lá não tinha... Não tinha como usar. Não tinha como usar, né? Mas tratamento mesmo eu não tive. Não recebeu. Então eu fiz uma parada forçada, fiquei lá por um determinado período de tempo, que foram 4 meses. Consegui manipular, porque o dependente químico ele é muito manipulador. Esperto, né? É muito esperto. Cara, ele manipula ao ponto de roubar seu celular e convencer você que não foi ele e ajudar você a procurar com o celular no bolso. Foda, né? E aí, um dia eu tava na manutenção lá, porque eu sou eletricista, né? Essa é a profissão que eu gosto também. E os caras falaram pra eu consertar o telefone. Nessa de consertar o telefone, eu peguei um aparelho velho, consertei o aparelho, aí eu vi o fio do telefone passando no pé de goiaba, dando uma volta, passando pra lá, porque o pé de goiaba servia de poste. E aí eu esperei todo mundo dormir, descasquei os fios do telefone, grampeei e liguei pra minha família. Falei, olha, vocês venham me buscar, porque eu não aguento mais. E comecei. Você tá brincando? Juro por Deus. Aí no dia seguinte, meu pai tava lá. Aí meu pai falou assim, olha, o que você queria, você conseguiu, vou te levar embora. Mas, por favor, vê se não use mais drogas. Falei, pai, não vou usar. Não vou, prometo. Não vou, né? Mas esse tempo limpo que você passou lá, passou 4 meses lá. Sim. Esse tempo limpo que você passou lá, adiantou? Você saiu com vontade na fissura ainda ou você saiu sem vontade? Nenhuma vontade, zero vontade. Saiu sem vontade? Zero vontade. Que legal. E por um período de tempo, aí quando eu saí, toda a minha vida tinha mudado, né? Eu tinha um relacionamento na época, e meu pai tinha mudado de casa, tinha mudado de bairro, né? Tudo que podiam fazer para minha melhora. Eles mudaram de fizeram bairro tudo, pra você não ficar perto dos meninos que usavam porcaria. Fizeram tudo por mim. E, pra você ter ideia, alugaram uma casa na rua da casa da menina que eu tinha um relacionamento com ela, da minha namorada. Caramba. Tipo, não Todo dava mundo nem ia um quarteirão vigiar. de diferença. Eu saía da calçada, só subia a calçada e já tava na casa dela. E
é o que nós falamos, né? Por não receber as instruções certas, o tratamento apropriado e adequado, eu, então, parei de usar, mas não entendi a minha doença. E aí começou alguns sintomas de recaída, né? Porque a droga não é o nosso problema, e sim a doença. A droga é só um sintoma da doença. Porque eu comecei a manipular, eu comecei a mentir, até o ponto que os meus colegas falaram assim, cara, vamos fazer um rolê hoje à noite e tal, tá afim? E assim, meu pai tinha mudado de casa, eu morava na mesma calçada da menina que eu tinha um relacionamento, eu saí da casa dela, combinei com o pessoal e saímos. Caramba, você mentiu pra todo mundo. Ali, todo mundo pediu um chopp, uma cerveja, aí eu fiz o uso da bebida. No caminho de Taubaté pra Pinda, eu já falei pros caras, vamos pegar um baseado? Né? Isso eu já tava com 6, 7 meses. E dali, então, eu tive a minha volta ao uso. Não foi uma recaída, foi volta ao uso. Né? Que me custou muito caro. Porque a minha família achava que eu tinha a cura, né? Que eles tinham achado a cura dentro desse lugar. Acharam mudaram que a vida por causa fosse de você. A minha solução. E também, coitados deles, eles também não entendem nem um pouco sobre a doença. Sim. Né? E aí, a minha namorada, porque eu dormia na casa dela e eu tinha pegado uma quantidade de droga, porque eu sempre fui um cara, embora a progressão da minha doença tinha progredido muito, eu nunca dormi fora de casa, Tiziane. Entendeu? Ah, você nunca ficou noiando assim na final de semana inteira, ou 15 dias sumido? Não. Diferentemente de muita gente que fica 2, 3 dias usando e só volta pra casa a hora que o corpo não... Família, E aí eu fui pra casa dela, dormi lá, eu dormia no quarto do fundo, aí quando eu acordei de manhã, foi uma cena muito traumática pra mim, que ela tava com as pernas cruzadas de cima da cama lixando a unha, e ela olhou pra mim e ela falou assim, você não tem nada pra me falar? Eu falei, nossa. Putz. Ela falou assim, já achei a sua droga. E já levei pra sua mãe. Eu falei, nossa. Cara, porque assim, até a minha mãe saber que eu era um usuário de droga, putz, já era difícil pra caramba. Agora, a minha mãe ver a droga, pegar a droga na mão, cara, foi o fim pra mim. E ela falou assim, a partir de hoje eu não quero mais nada. Tinha 9 anos de namoro. Né? Aí, a minha vida foi ribanceira abaixo. Aí, a progressão da doença voltou forte daí. Foi com muita força, né? E, de novo, tentando outros recursos, grupos de ajuda, igreja, e nada funcionava. Aí eu perdi o relacionamento, eu perdi o emprego, eu perdi o carro, eu perdi a moto. Tipo, meu pai já não acreditava mais, a minha mãe já não acreditava mais, os meus irmãos não acreditavam mais. A pior parte pro cara que passa por esse problema é isso, né? É a família, ele olhar pra família, querer que a família acredite, mas não dá pra acreditar. É muito difícil. É muito difícil, né? E a única pessoa que acreditou em mim foi a minha irmã, né? E depois de 2 anos recaído, aí então eu resolvi voltar para uma clínica. Daí você foi por escolha? Fui, porque assim, não tinha opção, né? Nessa outra vez que eu fui, eu me lembro, o último dia que eu usei foi horrível. E aí eu acordei no outro dia de manhã e falei pra minha irmã, me leva para uma clínica, por favor, né? E aí ela me botou no carro, coitada, minha irmã sofreu muito comigo, sabe? Grávida, andando atrás de mim nas biqueiras, brigando com o traficante, discutindo com o traficante, porque família é assim, né? Família vai e vai brigar com o traficante, exatamente, fala, cara, não vende droga pro meu filho, e não sei o que, seu safado, seu isso, seu aquilo, né? E a minha irmã me botou no carro, me levou até a porta da clínica, e na porta da clínica ela falou assim, enquanto eu for viva, eu nunca vou desistir de você. Né? Aí eu entrei, conheci a clínica, tinha 2 internos só dentro dessa clínica. Era o seu Valdir e o seu Genésio. E aí ela falou assim, beleza, tal, se conheceu, vamos então, você arruma suas coisas e você volta. Eu falei, não, eu não vou sair daqui. Você me deixa aqui, você vai, você arruma minhas coisas, porque se eu for, eu não vou voltar. E ali então eu decidi novamente
fazer um tratamento, já era um tratamento onde tinha um acompanhamento Lá com já psicólogo. tinha. Lá tinha. Tá. Já tinha um programa mais funcional. E aí, realmente, eu entendi a minha doença e também entendi o Rodrigo. Né? E ali começou, então, esse processo de recuperação. E desde então, já se passaram 16 anos, 10 meses e 22 dias. Você conta os dias. Sim. É um dia após o outro, Rodrigo? Ainda depois de todos esses anos? Sim, sempre. Vigia, nós aprendemos, vigia todo o tempo. Nós aprendemos a viver um dia de cada vez. Porque, Tice, o que é mais assustador para o dependente químico é ele saber ou alguém falar para ele que ele não pode mais usar drogas e que ele não pode mais beber. Então, isso é muito difícil para o dependente químico. Então, o programa, né, nós vivemos um dia de cada vez porque nós aprendemos a se contrariar. O nunca mais fica muito distante. Fica muito... Será que eu vou conseguir para nunca mais apavorado. Nem tomar uma cervejinha? Exato. Né? Então, a gente aprende a viver um dia de cada vez. Né? Isso é muito bacana para nós. Hoje, não mais. Né? Hoje, eu não tenho mais vontade de beber. As pessoas bebem ao meu lado. E tá tudo bem pra você? Todos os meus amigos bebem. Às vezes, a gente faz algumas viagens, né? Assim, para andar de moto, porque eu curto pra caramba fazer trilha de moto. Então, a gente vai... sempre a gente escolhe uma cidade e a gente vai. Jericoacoara, Lençóis Maranhenses. Assim, a gente... E a galera enche a cara. E aí eles me chamam pra tirar foto, todo mundo com a maldita Heineken na mão. Por que eu falo maldita? Porque eu não tive a oportunidade de experimentar, né? E aí eu com coco. A galera fica zoando eu, né? E eu falo, não, imagina. Deixa o careta aqui, não, às vezes os caras querem tirar o coco, quer dar a Heineken pra mim e falar, cara, eu não ponho essa merda na mão. Né? Porque nesse processo... Você sabe o seu ponto fraco. Sim. Você sabe o que não precisa, só isso, né, Ticiane? Porque, assim, uma das coisas muito importantes que eu falo pro pessoal é que a droga é só uma coisa. A doença, ela é muito maior do que a gente pensa. Né? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, isso eu aprendi internado, e ninguém tem ideia disso. Eu estava dentro da clínica, tinha cortado a minha visita, porque eu tinha aprontado lá. Não era nada grave, mas eu tinha discutido. Fez feiura. E aí, todo mundo com a sua visita, era uma festa junina, uma mesa cheia de salgado, doce, e todo mundo com a sua visita, era uma maior festa, e só eu e o funcionário da clínica ao meu lado. E nisso, eu fumando um cigarro dentro da clínica e tomando Coca-Cola. E aí eu falei pro cara, parece que eu tô bêbado. Rubens, o nome dele. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não sei, cara, mas parece que eu tô bêbado. E aí no dia seguinte, a psicóloga chamou nós pra fazer uma atividade em grupo. E ela falou assim, ontem eu ia te chamar a atenção na festa, Rodrigo. Eu falei, mas por quê? Você viu do jeito que você tava com o copo de coca na mão e o cigarro? Eu falei assim, putz. Ela falou assim, você lembrou, né? O ritual, Ticiane, apenas o ritual de estar fumando e tomando. Porque a Coca-Cola a gente bebe no gargalo. Né? Não bebe de golinho em golinho. Então, aquilo ali já me provocou a memória eufórica e já me deixou no estado de embriaguez, sem eu consumir nada alcoólico. Então, a doença é tanta assim. Sim. Você não precisa da droga, do álcool pra ficar daquele jeito. É a memória. Tipo memória muscular quando você faz exercício. Exatamente, é na memória, é no comportamento. Eu cobro muito dos meus pacientes a postura de falar. Porque tem pessoas que param de usar droga, mas continuam o mesmo personagem, falando gíria. Ah, beleza, fechou, é nóis, mano, e tal. Né? Então, assim, eles ainda estão vivendo o personagem. Saiu da noia, mas o noia não saiu de você. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, o tratamento da dependência química é muito mais do que muita gente pensa. Não é só pegar o cara, tá internadinho, filho, tá trancado. E aí, o medicamento, toma o medicamento também, né? Isso é uma outra coisa hoje muito estudada, né? O medicamento funciona mesmo? Funciona. O cara precisa... medicamento é do quê? Seria antidepressivo, pra ansiedade, alguma coisa assim? Não. Nada a ver. Então, além da dependência química, existe comorbidades associadas, né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos pessoas que muito pouco usavam medicações. Hoje,
a grande maioria toma as medicações. Porque eu não sei o que é as drogas que eles estão usando, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas já chegam hoje com um problema psiquiátrico, como eu te falei. Já chega. A maconha, ela leva muitas pessoas a surtos psicóticos, né? As drogas sintéticas, que é bala, doce, dentro das baladas, às vezes a gente recebe alguém que veio da UPA, que veio de SAMU, e você pergunta, filho, qual é o seu nome? O cara fica assim, cara, fala comigo. Exato. E vai, e não volta do grau. E aí a gente precisa fazer todo um processo de desintoxicação. Caramba! É bem complicado. Então, pra quem não sabe, os docinhos aí da balada faz realmente mal e é perigoso, né? É perigoso, não só faz mal a longo prazo. É porque os doces também são, né, que nem a maconha. Você começa a dar um pega, 2 peguinha, e começa a rir, já sente o grauzinho. Aí daqui a pouco você já tá fumando um de manhã, um à tarde, outro à noite, e depois que vai embora pra casa, aí daqui a pouco você já tá fumando pra pagar uma conta de banco, pra pagar uma conta no banco, já tá fumando pra ir na padaria comprar, e a bala é a mesma coisa. Então o cara começa a tomar, ele toma uma e ele tá na balada, daqui a pouco ele já manda outra pra dentro, e daqui a pouco já manda outra pra dentro, e assim, uma hora ele vai e não volta. E não volta mais do E grau. aí precisa entrar com um processo medicamentoso, precisa, né, ajustar ele. Fazer a pessoa voltar. Porque as ideias dele ficam desconectadas, ficam desorganizadas. Então, a ideia é fazer com que ele se organize, que ele não sinta tanto abstinência, e aí a gente entra no processo psicoterápico, que são as reuniões, que são os atendimentos. Você ele não usar mais. Muitas histórias, e aí vem muita coisa. E assim, depois disso tudo, você se curou. Depois de quanto tempo que você resolveu falar assim, não, eu passei por tudo isso e vou ajudar as pessoas? 5 anos. Foram 5 anos. Na verdade, não, Tícia. Na verdade, eu comecei a ajudar as pessoas muito cedo. Com 7, 8 meses, assim que eu saí da clínica. Eu comecei a fazer esse trabalho voluntário, né? Por quê? De ajudar os meninos que precisavam. Porque eu queria? Não. Porque eu não tinha amigos que não usavam droga. Então eu precisava arrumar novos amigos que não usavam drogas. E aí eu ia laçando esses caras na rua pra fazer parte desse novo grupo de pessoas que eu precisava ter. Que não usava droga. Porque na minha época todo mundo usava droga. Todos os meus amigos usavam droga. Eu não conhecia um careta. E aí eu começava a ajudar esse pessoal pra que eles pudessem me ajudar também. Porque imagina um Rodrigo... Senão você ia ter recaída, atrás de recaída, né? Justamente naquela época onde Pinda tinha aquele centrão, a Praça do Cruzeiro. Então, sim, assim, todos os caras... Todo mundo usava aquela época. Cara, eu ia lá e ficava, assim, totalmente perdido, sem saber o que fazer, com quem falar. Né? As pessoas que chegavam perto de mim só pra me oferecer droga, bebe aqui, fuma aqui, usa aqui, não, né, cara? E, assim, eu tinha uma vergonha de falar pra eles sobre o meu problema. E aí, então, eu comecei a ajudar essas pessoas para que elas pudessem fazer parte do meu grupo. Fazer parte do seu bonde também. Dos meus novos amigos, né? E aí foram 1, foram 2, foram 3, e aí as pessoas foram falando, e eu fui ajudando, e aí eu fui pegando gosto, né? Fui pegando gosto, e aí eu falei, quer saber? Vou montar uma clínica, né? Do nada, assim, sozinhão? Sozinhão. Como é que foi as lutas, assim, pra você abrir? Porque, porra, tem que regulamentar um montão de coisa, né? Haja documentação, é um negócio chato do caramba, Babi. Eu não entendia nada disso. Não, né? Eu só tinha amor pra me dar pros caras e, assim, cara, você Queria precisa ajudar. parar de usar. Eu só tinha amor e, assim, a vontade de fazer com que o cara parasse de usar. Você não conhecia médico, psicólogo, parceiro, psiquiatra, nada? Nada. Porra! Eu comecei a clínica com 2 camas. Lá em Pinda mesmo? Em Pinda. Vendendo todo o ferro velho que tinha dentro do sítio. Porque a dona do sítio só queria um cara pra cuidar do sítio, pagar as contas, porque o caseiro deixou tudo atrasado, virou um matagal. Não, deixa comigo. E aí eu entrei, vendi todo o ferro velho, arrumei a cama. Né? Tinha um amigo meu que me ajudou com umas beliches velhas, com um fogão velho. E algumas famílias me doavam cesta básica, né, prato, talher,
E eu morava na clínica, né? Aí chegava dava a cama pra um, dormia no chão, arrumava outra cama. Aí chegava outro, né? Aí daqui a pouco fugia todo mundo, daqui a pouco eu começava de novo. E aí foi esse processo, né? De ajudar. Porque eu acredito muito no amor, né? Eu acredito muito aquela fala, sabe? Que não é espiritual, não vira. Então eu sempre aprendi a fazer o certo. Se tem uma coisa pro Rodrigo que é importante, é a honestidade da minha pessoa e a minha palavra, né? Então eu falei que eu ia fazer e fiz acontecer, né? Já se passaram, Ticiane, mais de 5.000 pessoas na minha clínica. Poxa vida. Muito. Esses dias nós fizemos a conta, né, Felipe? Foi por aí, né? Passaram muitas pessoas, tem muitas pessoas em recuperação, recebo mensagem todos os dias. Inclusive ontem eu recebi uma, se não fosse por você, né? Não, um cara super conhecido, que gosta muito de skate, apaixonado no skate, esse cara. Todo mundo conhece ele em Pinda e todo mundo fala, ó, ele passou lá, né? Foi você que ajudou, né? Não, eu não fiz nada, eu não ajudei nada, eu só fiz o meu trabalho, né? E eu falei até pra ele assim, todo dependente químico, por trás do sucesso dele existe uma família. E eu nunca vou esquecer pelo que a sua avó fez por você e também por mim, porque a vozinha dele, quando era viva, ela me ajudava muito na cesta básica, entendeu? Ela levava pra você. Dona Terezinha, que Deus o tenha. E então, eu comecei esse trabalho assim, sabe? Na doação, doava uma coisa com pura coragem mesmo. Fui na raça. Passei por muitas coisas que você não imagina dentro da clínica, com situações, como você disse, de internos, né? Situações de vida mesmo. Nossa, se eu falar pra você aqui tudo que eu passei, né? As pessoas que eu perdi, as pessoas que eu enterrei, né? Usando. Você enterrou interno? Uma vez teve um suicídio dentro da clínica, né? E infelizmente isso é um fato. Acontece. E aconteceu. Não foi nada legal, foi uma experiência muito ruim. Mas isso foi recentemente, né? Justamente no mês de setembro, onde fala Setembro Amarelo, 1º de setembro. Puta que pariu. E nós tivemos essa perda, tivemos pessoas que dormindo tiveram óbitos, né? Isso também aconteceu uma vez. E assim, tudo que é experiência dentro de clínica a gente já passou. São 15 anos de clínica, né? Então... Levou quanto tempo pra clínica virar o seu trabalho? Falar assim, não, eu vou viver financeiramente disso também. Não só... Eu fiquei uns 4 anos sem fazer retirada nenhuma de dinheiro. 100% nada, ali só. Nada. Eu ia trabalhar com um sapato rasgado, com a mesma roupa. Porra. Né? Até o primeiro tênis que eu comprei depois de algum tempo foi... Não me lembro qual tênis, acho que foi uma botina foi a psicóloga que tirou o tênis pra mim, parcelado. Kátia é o nome dela, né? E pra você ter ideia, né? E hoje as pessoas me vê e falam assim, Rodrigo tá rico, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo, né? As pingas que toma e não o estômago que leva, né? Sabe, que assim, chato Rodrigo, esse comentário, cara. É assim, cara. É assim que é. Meu Deus do céu. Esses dias eu tava dando ré num carro no posto, aí e eu vendo na câmera de ré, aí o cara começou a buzinar, aí eu falei assim, não, eu tô vendo aqui. Aí eu olhei pro cara, o cara dentro do carro falou assim, eu sei, Rodrigo, você pode bater, você tem dinheiro. Eu falei, puta, mas que raiva, cara. Louco. Nossa, que ódio, sabe? Ninguém sabe o que eu passei. Mas não sabe os 15 anos que você tá lá labutando pra caramba, né, cara? E num trampo que é muito difícil, porque é um trampo, eu acho, que é entrega sem... Acho não, é entrega 100%. A sua vida é aquilo ali, 100%. Eu sei que você tem filho... Não, aquilo ali mas a sua vida é 100% a clínica na verdade, e seus pacientes. Aquilo não é nenhuma profissão, né? Aquilo não é uma filosofia de vida. Exatamente, a sua vida. Eu respiro aquilo, eu amo aquilo. É tipo a galera que se entrega à religião. Tipo, vou virar padre e vou viver disso. Ele acaba vivendo financeiramente daquilo porque ele entregou a vida para aquilo ali. É a mesma coisa que você. Sua missão de vida é aquilo ali. Exato. Você vai mas fazer isso eu aprendi ao longo do tempo de tratamento, né? Que às vezes a gente precisa fazer uma internação forçada, involuntária,
né? E os caras não aceitam. E aí, pensa naqueles pastores chatos, sabe? Que fala assim, cara, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Então, hoje eu não faço mais isso. Você precisa ficar limpo, você precisa entrar em recuperação. Não. Eu recebi um cara recentemente que deu problema em todas as clínicas. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, você não vai ficar internado comigo. Dá um tempinho, cara. Dá um tempinho pro seu corpo, dá um tempinho pro seu físico, né? Não precisa pegar reunião, só passa pelo médico, pela psicóloga, né? Se cuida, se alimente, se hidrate, daqui a pouco você pensa melhor aí o que você quer fazer e vai embora. Porque também não adianta você empurrar pro cara. Goela abaixo, o cara vai ficar ali você precisa ficar internado, você precisa fazer recuperação. É a mesma coisa você pegar. O cara vai embora. O cara vai embora, lógico que vai. E eu tive essa experiência com um pastor que começou a colocar o dedo no meu peito e falar assim, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, pô, pastor, Jesus já opera em mim, cara. Sabe? O fato de eu não ir para a igreja não significa que eu não aceitei Jesus. E você não aceita Jesus, exatamente. Eu pratico bem, eu sou um cara do bem, eu gosto de fazer o bem, né? E isso para mim é o importante. Não adianta também eu ir para a igreja, né? Colocar a Bíblia Sagrada debaixo do braço e viver uma vida completamente torta, disfuncional daquilo que eu falo. Né? Então o Rodrigo Tico é esse cara. O Rodrigo Tico é o cara que gosta de ajudar as pessoas, é o cara que gosta de trabalhar naquilo que ele faz, é um pai de família hoje, é um profissional, é um empresário, né? É um amigo, é um parceiro, e é isso que eu gosto de fazer, é o bem. Não nasci pra fazer o mal. É o que eu falo pra todo mundo, Tiziane. Quando uma família ou outra vai conhecer o pessoal na clínica, fala assim, mas tem bandido? Nossa, cara, aquilo me deixa num estresse. Eu falo assim, não, aqui não tem bandido. Aqui tem pessoas como seu filho, como seu marido. Porque o bandido tá preso, o bandido tá morto e o bandido não tá chega procurando tratamento. Não tá. Né? E é isso, né? É praticar o bem. E no caso, assim, na clínica, que você estava acabando de falar aí, que você pegou um paciente que deu um pouco de problema. Você tem história com seus pacientes, assim? Nossa, tipo de... que deu trabalho, que te marcou, que... Muitas. Inúmeras. Conta uma pra gente. Uma o cara escreveu uma carta despedindo da avó. Tava lá com você internado? Tava lá comigo. Ele escreveu uma carta, despediu da avó, despediu de toda a família. Ele subiu, ele quebrou a lâmpada e ele cortou a garganta. Aí eu saí correndo com ele, a gente suturou. Chegou no hospital, teve que fazer boletim de ocorrência por tentativa de suicídio. Dentro da recepção do hospital, liguei pro pai dele e falei assim, olha, o seu filho tentou suicídio. Ah, eu não quero nem saber desse filho da... Se ele quiser se matar, ele tá que me fala que eu levo um revólver e dou um tiro na cara dele e tal. E aí eu saí dali, fui pra delegacia. Aí o delegado me chamou, falou, cara, você é louco. Manda esse cara embora. Aí, nossa, o delegado me catracou mesmo. Aí eu fui pra clínica. Chegou na clínica, eu olhei pra ele, ele tinha tomado 18 pontos no pescoço. Porra, ele cortou mesmo. Cortou então... de verdade, ele fez pra fazer. E aí, eu olhei pra ele, falei, cara, você vai ficar de boa? Não, vou ficar de boa e tal. E aí ficou uma semana, secou, tiramos pontos. Aí na semana seguinte ele foi de novo. De novo? Aí, nossa, eu fiquei muito bravo com ele, mas não desisti do moleque. E aí esse cara hoje trabalha na Jovem Pan, às vezes ele me manda um abraço. Tá brincando? Putz, tem muitos. Cara, curou. Se você tivesse desistido dele como na delegacia mandou, cara. É que eu falo pra uma galera, sabe, Tiziane? Assim, se nós desistirmos de você, quem é que vai acreditar? Se eu, que sou um dependente químico em recuperação, não acreditar na sua recuperação... Porra, quem é que vai acreditar? Não é verdade? Então... Você que sabe toda a luta que é largar esse, né? Tem muitas histórias, sabe, Tiz? Tem muitas histórias. Tem um cara que eu gosto de falar muito dele. Eu falo o nome dele aqui sem problema algum, crise. Porque ele adora que eu falo sobre a história dele. Ele sempre me convida para fazer live com ele. Legal. E ele morou dos 15 anos aos 34 anos na rua.
vendo carro. Sendo que tem uma mãe que mora na Suíça e um pai professor, né? E Caramba! eu recebi esse cara, intermédio de uma profissional da saúde, falando assim pra mim, olha, eu só quero internar ele só pra realizar alguns exames. Só pra dar um tempinho pra ele, porque eu não acredito mais na recuperação dele. Eu falei, tudo bem, ele tinha mais de 60 internações. Poxa. E aí, eu segurei ele, aí ele fugiu, catei na rua, trouxe de volta, fugiu, trouxe na rua, trouxe de volta, choveu um monte de vezes. Você vai atrás pessoalmente, Vou. Rodrigo? Um dia, esse cara fugiu aí do nada, Felipe, do nada, cara. Eu dirigindo o carro, daqui a pouco eu paro no semáforo assim, ele cruzando na minha frente. Eu falei, meu Deus, né, cara? Aí a minha mulher tava do lado, eu falei pra ela, dirige aqui, onde você vai? Eu vou atrás dele, né? Aí ela pulou pra cá e eu saí atrás dele. Falei, cara, vamos pra clínica. Não, eu não vou, Ticão. Eu não vou, Ticão. Ele é um negão alto, assim, Marcela Poena. E eu não vou, cara, eu não vou. Eu falei, não, você vai comigo. Aí ele foi no carrinho de lanche. E eu falei, não, cara, você não tá entendendo, você vai voltar pra clínica comigo. Aí tinha uma caçamba de entulho, cara, o cara me pegou um tijolo e veio correndo atrás de mim, eu saí correndo na rua. E, resumindo, né, ele voltou pra clínica, ele fez o tratamento dele, ele tá hoje 5 anos em recuperação. Pô, que legal. Ele cuida de uma pousada em Jericoacoara, que é da família dele. Ele me manda fotos, olha, comprei minha moto. Aí ele troca de moto, comprei essa moto agora. Eu tô aqui no grupo, aí ele manda foto, me enche o saco. Às vezes eu tenho que bloquear ele, porque ele não dá paz. Ele fica ligando de áudio de vídeo chamada pra mim ver, pra mostrar o pôr do sol em Jericoacoara, isso, aquilo, outro, enquanto eu tô pautorando na clínica. Pautorando na clínica. É, mas assim, tem muitas histórias boas, muitas histórias boas. E isso é que me motiva, sabe, Tícia? É acreditar ainda no meu trabalho, acreditar que todo mundo merece uma chance. Tem essa chance, merece essa chance. Então... É muito legal isso, Tico, é muito legal, porque eu nunca tinha conhecido, assim, o dono de clínica, eu já tinha conhecido psicólogo e psiquiatra, que trabalha em clínica. Mas o cara, o empresário que tá por trás, porque a gente não... Eu não imaginava que o empresário, dono de uma clínica, seria um cara que vai atrás do interno, que fugiu, que vai atrás do falou, você vai voltar comigo. Eu vou e não desisto, não. Muito legal isso aí. Eu vou e não desisto. Eu vou e busco e trago. E pra falar a verdade pra vocês, assim, não dá pra ver ele, mas... Esse cara que tá atrás de você foi um desses. Ah, é? Achei que legal. Fugiu de você também. Fiquei a noite inteira atrás dele. Também. Fiquei a noite inteira atrás dele. Consegui recuperar, voltou revoltadaço, brigando pra caramba. E eu tive paciência com ele. Minha vontade era meter a mão nele. Mas mas não pode. Né? Mas não adianta também, né? E aí, é isso, sabe? E tá aqui agora, trabalhando com você, pra seu caramba. Braço direito. Gente boa pra caramba. Que legal, manda bem cara. pra caramba, me ajudando nos stories, nas redes sociais. Ele faz as minhas artes, ele entra no programa, ele fuça, ele faz isso, faz aquilo. Né, cara? E eu venho falando isso pra ele, porque assim como todo dependente químico, ele tem um potencial pra foder com a vida toda, ele também tem um puta de um potencial para fazer crescer em todas as áreas da vida. Porque isso é o diferencial e isso é a nossa doença. Adicto significa dedicação total. Como é que é o nome da doença? Adicção é a doença que eu tenho e eu sou um adicto. Adicto. Né? Alguns médicos falam drogadicto, né? Então eu sou um adicto e o adicto significa dedicação total do inglês. Do latim. Do mesmo jeito que você dedica totalmente pra droga, você pode dedicar totalmente pro pra vida, pra coisa boa. Rolê. Né? Por que a gente vê muito dependente químico que entra no processo de recuperação, ele consegue crescer muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tiver estabilizado na recuperação dele, ele também perde tudo muito rápido. Perde pra caramba. Né? Então, esses somos nós. Né? Somos diferenciados. Somos privilegiados. E no caso, eu vejo você todo forte, se cuida. A educação física, o exercício, ele faz parte da cura também? Ticiane, a musculação, né, a educação física, ela mudou minha vida. É, né? Por questão de disciplina, né? Que o dependente químico também ele tem essa questão, né? Ele é muito desregrado. Ele é muito sem regra nenhuma. E ele precisa... Pra tudo, né? Pra comer, tudo. Isso. E por mais que eu tivesse em recuperação há muito tempo,
eu trabalhasse com isso, eu ainda tinha algumas falhas, né? E eu acredito muito que a musculação, a atividade física, ela complementou essas falhas minhas, né? E hoje eu consigo, porque assim, eu venho aprendendo muito no mundo da musculação, né? Que a vida é uma rotina, não adianta, né? Querendo ou não, a sua vida é uma rotina. Sim. E a gente, dentro da musculação, eu aprendi isso, que eu preciso ter constância na minha disciplina para que eu faça das minhas rotinas ainda melhores. Então, eu mudo a minha rotina. Às vezes, eu treinava às 8, agora eu passo a treinar às 7. Aí, se às 7 não tá bom, eu mudo para 6, entendeu? Os horários de refeições são regrados, né? O horário do meu treino é regrado. Então, assim, não interessa o que está acontecendo, mas eu preciso ir para academia. E isso faz bem pra cabeça pra caramba. Não só a parte da rotina, eu acho. Eu acho que pra todo mundo. O quanto liberta a cabeça também. Sim. É um momento seu com você mesmo, né? Eu tenho outros momentos de lazeres, por exemplo, que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar com meu filho, eu gosto de andar de moto, eu gosto de fazer trilha, né? Eu gosto de fazer um monte de coisa, mas a musculação... academia é foda, né? Cara, não, é aquele momento seu com você mesmo, entendeu? É um momento onde você não pensa em nada, você só pensa no movimento e na sua respiração. É o momento que eu mais me aproximo de Deus, para falar bem a verdade para você. Assim, a gente usa muito esse termo, né? É o contato espiritual meu com Deus, sabe? E por mais que eu esteja muito cansado fisicamente, emocionalmente, porque trabalhar com dependência química é exaustão pura. Foda. Porra, exaustão. Difícil pra caramba. Porque o dependente químico até é muito fácil de tratar. O problema é a família dele. E a história que carrega também. Isso, eu acho que às vezes você precisa atender um cara extremamente carregado. E aí você precisa tirar tudo de ruim do cara, tirar toda aquela energia ruim e dar um monte de coisa boa pra ele. A gente sai carregado. Então, às vezes eu acordo muito cansado, desmotivado, mas a minha disciplina tá lá. Eu tô lá na academia, porque se eu começar meu dia errado, ele vai errado até o final. Então, não importa. Se eu errar num horário, esses dias eu perdi o horário. Aí eu falei, putz, tô ferrado, né, cara? Meu dia vai atrasar todo, mas não tem problema. Em vez de eu chegar às 7 na academia, pontualmente, eu cheguei às 8. E ali atrasou tudo todo o rolê. Tudo você tava atrasado uma hora. Mas o importante é isso, sabe? É que a academia fez isso na minha vida. Ela me fez me manter. Você se colocou em primeiro, né? Por exemplo, eu cheguei 10 minutos atrasado aqui. Eu odeio chegar atrasado nos meus compromissos, sabe? Eu odeio ter que deixar para fazer uma coisa no dia seguinte. Eu odeio ter que arrumar uma justificativa, contar uma mentira por um erro, né, de disciplina. Cara, isso pra mim não rola mais. Isso não, sabe? Isso é típico. Isso é o Rodrigo antigo. O isso Rodrigo é o típico do dependente químico usando droga. Sim. É contar mentira, é manipular. E nós somos bons, hein? Nossa, mas como somos bons. Eu chegava atrasado na casa da minha antiga namorada e fedendo maconha, né? E aí eu tinha moral de falar que não. Torneirinha da moto. Eu ia na torneirinha da moto, eu tirava o caninho, eu sujava a mão de gasolina, eu jogava gasolina na boca, fechava ali, sujava a mão de graxa. Nossa, dependente químico, você não tá ligado. Você tá brincando. Chegava ao invés de basear, tava cheirando gasolina pra cacete. Deu tudo errado. Acabou a gasolina da moto, quebrou minha o moto carro. quebrou. Não, justificativa que mais o dependente químico tem. E isso eu aprendi, entendeu, Tiziane? Nas atividades físicas, né? Além de fazer bem fisicamente, pra minha saúde, cara, pra cabeça né? é sensacional. Exatamente. Né? Hoje é 1º de fevereiro. Então, janeiro foi escolhido, e eu falei muito sobre isso, sobre o Janeiro Branco, né? Que é o mês escolhido para saúde mental. E por que janeiro foi escolhido para o tratamento de saúde mental? Porque é um mês onde as pessoas se organizam na virada do ano. O ano que vem eu vou para academia, o ano que vem eu vou fazer dieta, o ano que vem eu vou fazer isso, e acabam não fazendo nada, né? Mas eu enfatizei muito, falei muito nos meus stories, né, do Janeiro Branco. Por quê? Porque é preciso cuidar da saúde mental, ter um bom sono, comer mais limpo, né? É lógico, se você falar pra mim, mas você come pizza? Lógico. Claro que sim, come todo lanche mundo. Pra caramba, né? Só que eu evito, né, perder a mão a semana inteira.
Mas um diazinho ali de lazer, no seu sem lazer com seu exagero, menino, vou pra lógico. praia, pô, vou comer uma besteira. Sem exagero, lógico. Né? E por que o mundo da musculação me atraiu bastante? Por esse motivo, cara. Pela disciplina que aquilo ali mostra. Se você conhecer os bodybuilders de verdade mesmo, puta que pariu. Os meninos são regrados pra caramba. Nossa senhora, cara, meu Deus do céu. Eu tô bem distante daquilo. Eu não dou conta. O Matheus lá de Pinda mesmo. Matheus, Donaire. Matheus, eu conheci ele em época fora de competição. Na época de competição, ele era outro cara. Fora de competição, ele até se permitia comer um macarrão. Na competição, era 100% do tempo sal, só a comida que precisa. Chega na semana de competição, os caras não bebem água, desidrata. Pra poder pesar, pra poder pesar. Os caras chegam no campeonato cheio de como chama? De cãibra que fala, né? Nossa, chega todo travado, cheio. Porque não tem gordura no corpo, só tem músculo. Músculo desidratado, rosto chupado pra dentro, todo forte. É impressionante. Mas agora, Rodrigo, nessa pandemia toda, você acha que aumentou o uso de droga? Diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. Ah, você tá de brincadeira. Eu achei que tinha aumentado pelo momento triste que todo mundo viveu. Porque todo mundo viveu um momentinho, pelo menos, triste aí durante essa pandemia. Perdemos muita gente, perdemos a galera e eu achei que tinha aumentado. Pode ter aumentado muito o atendimento dentro dos consultórios de médicos. Dentro dos consultórios de psicólogo. Mas a internação mesmo diminuiu muito. E olha que interessante. Eu tava esses dias com um cara que faz a terraplanagem lá na minha obra, né? De trator, um tiozinho de trator. E aí ele passou o preço pra mim, eu falei, cara, nossa, vai estar muito caro, né? Faz um desconto, pô, tá difícil pra caramba, não tô conseguindo internar ninguém. Aí o tiozinho falou assim, mas é lógico que não tá conseguindo internar ninguém. Não tem mais carnaval, não tem mais balada pra galera encher a cara e ficar surtadão. É verdade, né? E eu falei, faz sentido. Faz sentido, verdade. Faz sentido. E diminuiu bastante mesmo. Justamente esse tiozinho tem razão. No começo, sem carnaval, sem tudo. No começo, as famílias ficaram apavoradas e queriam internar todo mundo para se proteger do coronavírus. E quem estava lá dentro, as famílias não queriam deixar sair, com medo de eles saírem, recair e buscar o coronavírus, entendeu? Então, no começo, assim, nossa, foi uma loucura. Mas agora não. Agora... Vocês ficaram fechadão na clínica no começo? Ficamos isoladão. Foi uma situação muito difícil para nós. Foi inovadora, né? Foi uma questão assim que ninguém sabia o que fazer. A hora que surgiu os primeiros casos no Brasil, a gente já ficou extremamente assustado, recebendo áudio de todo lado, a secretária da Saúde, a vigilância epidemiológica, ninguém sabia o que fazer. E o primeiro ano até foi de boa, né? A gente deu uma travada nos funcionários, deu uma cortada nas visitas. Isso prejudicou muito o tratamento deles, porque a visita é algo muito importante para o pessoal. Segurei até onde deu. Aí depois a gente precisou fazer algumas visitas e tal. E o ano passado, já quase um ano e meio de pandemia. Um ano e meio sem casos? Não, mas o ano passado, um ano e meio de pandemia, aí suspeitamos de um primeiro caso. Aí submetemos o cara ao exame. Putz, deu positivo. Aí falei, lascou. Né? Era funcionário ou era interno? Não, era interno. E aí depois, isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira testamos mais 5 positivos. Aí eu falei, quer saber? O negócio é sarna, né? Foda. Cara, foi 37 positivados de Covid. Senhora. Mas graças a Deus foi todos super leves. Tranquilo. Né? Nós ferimos pressão, temperatura e principalmente a saturação, que é muito importante, o acompanhamento, e foi todos muito bem. Graças a Deus. Né? Ninguém precisou ser hospitalizado, ninguém precisou sair para o hospital. Às vezes a saturação caía um pouquinho, aí eu já mandava tirar o cara do quarto, do isolamento, pegar um sol, dar um rolezinho, botava o aparelho no dedo, já batia 97, 98, então... Foi super tranquilo, mas foi um susto grande pra nós. Eu imagino, porque vocês trancados. Não, aí pra você falar pra família, não, mas meu filho tá internado, como que é? Eu falei assim, minha senhora, eles
Tem pessoas aqui que precisam ir no INSS, tem pessoas aqui que precisam fazer prova de vida, tem pessoas aqui que precisaram ir ao dentista, né? E a gente não tem culpa, é uma doença, Tá todo mundo pegando. vírus, né, que tá no ar. Mas passamos, superamos essa também. Então, são tantas coisas que eu já passei na clínica que, nossa. Só por Deus. E agora você tá abrindo uma nova unidade, né? Sim, Lá em Pinda mesmo. Pinda. Tô abrindo uma estrutura super bacana, venho buscando modelos de tratamento completamente diferentes, né? Inovadores. É o que eu sempre falo, assim, 70 graus, um novo conceito de tratamento. Por quê? Porque a dependência química é o seguinte, quanto mais você estuda, menos você entende a doença. Então, é o dia a dia, não adianta, né? E lá eu vou implantar coisas muito legais para todo mundo que eu falo. Hoje mesmo eu falei para minha psicóloga o estilo de tratamento que eu quero fazer e ela falou assim, cara, vai ser muito top essa sua ideia, né? E eu pretendo colocar muita atividade física para diminuir a questão medicamentosa, para diminuir a questão de ansiedade, de estresse, colocar algumas oficinas de artesanatos, terapia ocupacional, fazer algo diferente. E vou fazer isso, né? Quando eu falei que eu ia abrir a clínica, eu falei, vou abrir a clínica. Uhum. E agora, para quem começou, né? Um trabalho, recebendo doação, pegando pão na padaria, pão amanhecido de doação, né? E hoje eu tenho mais de aproximadamente 2.000 metros de área construída, sabe? Sem dúvida nenhuma, é a maior clínica da região Vale do Paraíba. E se Deus quiser, né, você vai lá, vai conhecer nosso trabalho. Com certeza, e com certeza. Você vai ver que trabalho bacana que a gente vai fazer. Para quando que a clínica já Previsão inaugura? É para março, abril. Ah, já tá em cima já então, pô. Já tá em cima, Os alojamentos já tá quase estão pronta. prontos, a academia tá pronta, o auditório tá pronto, o refeitório tá pronto. Puxa, agora a gente legal. tá passando pro escritório. Teremos lá o nosso estúdio de podcast, você vai lá também. Com fazer um certeza. bate-papo com a gente. E é isso. Que legal. Ô, Rodrigo, e agora um assunto que eu fico curiosa. Você, que é dono de clínica, já usou já de tudo nessa vida, sabe como é que é o lance. Você acha que... Você é a favor da legalização da maconha medicinal? Medicinal até sim. Mas você fica se meio for pra pensativo... uso medicinal, né? Eu fico pensativa se legalizar pro medicinal, se não desanda. Não. Eu fico pensativa nisso. É que nem eu falei, pro dependente químico não existe droga de escolha. Entendeu? Então, assim, nós temos os benzodiazepínicos e também temos as drogas Z, né? Que é o Zolpidem, que é o Donarém. Então, são medicações de classe fortíssimas que causam uma dependência terrível, né? E assim como o uso medicinal da maconha. Se for para ser usada de forma prescrita, Sim. ok, sem exagero, sem nada, então bacana, eu acho, essa é a minha opinião, né? Agora, se for para legalizar o uso, né, não dá. apertar um baseado no final de semana, não. É que tem muitos dependentes químicos que não sabem, mas tem muitas medicações que se os caras macerarem e cheirarem, dá o efeito da cocaína, dá o efeito da maconha, entendeu? Tem nem uns que posso vende na farmácia falar, que é mais legalzinho ainda do que o que vende nem na posso boca. falar o nome dessas medicações. Mas então, se for para um tratamento, ok, funciona. Se for fora de um tratamento, esquece. Só a legalização, só para ser bonito, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu penso também o mesmo. Eu acho que a legalização para uso medicinal, eu acho que sim, porque afinal a gente vê aí tanta pesquisa que realmente faz efeito, que realmente a cannabis... Nós recebemos um paciente ontem que a irmã dele quer que nós fazemos esse tratamento com ele. Só que não o nosso médico, um outro médico que já aplica esse tratamento. Eu falei, ok, vamos Demorou. Porque assim, a gente tem que ir em busca de inovações, de coisas, né, inovadoras e que realmente obtenham um resultado positivo. Sim. Não dá pra gente ter hoje um estilo de comunidade terapêutica de 10 anos atrás. Né? Não dá pra gente ter um estilo de tratamento hoje do qual eu recebi lá atrás. Então, assim, hoje cada paciente é estudado, avaliado,
né? E recebe um tratamento completamente personalizado. O que fulano recebe, ciclano não recebe, né? Então, cada um é cada um. Cada um tem um estilo de abordagem, cada um tem uma técnica de tratamento. E assim vai para frente. Entendi. Rodrigo, o pessoal que está assistindo agora e tem dificuldade na família, tem um familiar aí que está precisando de ajuda com álcool, com drogas, onde que ele encontra você? Como que funciona? Como é que você faz esse atendimento? Sou eu mesmo quem faço os primeiros atendimentos. Que Como legal, você falou, né? que Você legal. é o dono que você Eu nunca entra no imaginei grupo. isso, cara. Eu nunca janto imaginei. com eles, eu assisto TV com eles, eu não jogo bola, não sei jogar bola. Mas sou eu mesmo que faço os atendimentos com as famílias, tanto eu quanto a minha equipe, né? Eu tenho um médico, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma equipe muito grande em poder atender. Mas eu faço questão de atender para conhecer a família, para poder orientar a família, né? E você quer que eu deixe meu telefone? Por favor, Meu por telefone favor, é isso 12, importante. código de área 98164-8361. Vou repetir, 12 98164-8361, né? Ou pode achar eu pelo Instagram também, que a gente está divulgando lá, né? No Instagram Rodrigo Tico e também o Instagram CT Integradas. CT Integradas. Isso. Marque uma horinha, vão lá, vão conhecer, vão tomar um café comigo, né? Vamos dar uma volta pela clínica porque tem muitas pessoas que acham que clínica só tem bandido, só tem pessoas que são foragidas de polícia, né? Marginaliza um negócio que não é de marginal, né, cara? Existe um preconceito muito grande ainda com a Caramba. família. E aí quando se deparam com o filho lá dentro, tendo todos os nossos cuidados, todo barbeado, com o cabelinho cortado, bem vestido, não falando mais gíria, porque a gente pega no pé pra caramba. E aí eles falam, nossa, se eu soubesse que a minha paz teria um preço, eu já teria internado ele há muito tempo. É o que eu mais ouço, né? Que legal. É o que eu mais ouço. Essa e a outra é, estou deixando o meu bem mais precioso para você. Por favor, cuide dele para mim. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Por né, isso que você Tiziane? cuida Por pessoalmente, isso né? que eu tô lá, por isso que uma medicação errada pode me dar um problema. Né? E uma coisa muito importante, esses dias uma rede de TV me procurou para fazer uma matéria, essa matéria tá até no YouTube, no canal do Rodrigo Tico. Rodrigo Tico também, né, o Felipe? Inclusive, é uma matéria que foram investigando clínicas, né? Muita reclame aqui, e chegaram em mim e perguntando como eu fazia o tratamento lá, porque assim, foram no meu Facebook, no meu Instagram e só viram elogios, não viram uma reclamação. E se eles podiam fazer uma matéria comigo. Então eles Legal. foram, né, um sábado de visita familiar e ficaram o dia lá gravando com a gente e falando sobre isso, exatamente isso, né? Uma clínica de referência, onde pessoas são cuidadas, são tratadas de maneira humanizada. E é isso, sabe? Então a gente está lá à disposição de todas as famílias que têm curiosidade, querem conhecer, né, o nosso trabalho. Fique à vontade, mesmo que não tenha condições de ficar com a gente, porque é uma instituição privada, né? Não recebemos nenhum tipo de ajuda. Mas a gente dá todas as instruções. Faço questão de poder orientar a procurar um tratamento legal, a fazer os primeiros passos, né? Que é quebrar aquela negação que nós falamos muito No começo. no começo. Porque ainda o Rodrigo ainda tá aqui nesse mundo para ajudar os outros também, né, Exatamente. Rodrigo? Não tem propósito maior na vida da gente que servir ao outro. Ajudar. Isso aí, Tícia. Rodrigo, eu agradeço demais você estar Eu aqui, que cara. agradeço. Puta, foi muito legal. Muito legal. É assunto, a gente começa a fazer isso aí lá também, né, Felipe? E Muito fica, legal. nossa, conversando e tal. Até a hora que ele tá gravando, assim, ele vê. Porque eu sento lá com o médico, eu sento com o psicólogo, aí ele que E vai fica, embora, né? fazendo os cortes das câmeras, aí tem hora que ele fica viajando, porque ele fica prestando tanta atenção Presta no atenção, assunto. esquece da câmera. Mas é isso, eu que agradeço. Obrigada, Cristiano. obrigada, meu sucesso. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo cara que você é. Parabéns Obrigado. mesmo. Parabéns ao meninão também. E vamos pra cima. A próxima clínica eu quero conhecer. E vamos lá. Eu se quero ir Deus lá. quiser. Vamos lá.
E ó, semana que vem tem mais um Na Atividade Podcast. Semana que vem a gente vai falar de rádio. Então já fica ligado aqui sempre. Já se inscreve, ativa o sininho da notificação. Fica sempre aqui com a gente, tá bom? Vai lá no Instagram também, @RodrigoTico. Vou deixar aqui no box de informações pra você. @Tice Reis Locutora, lá no Instagram também. Você vai ver um pouquinho da minha rotina, um pouquinho aí do que eu faço durante o dia. E @Na Atividade Podcast no Instagram também, que a gente tá lá. Estamos crescendo no Instagram também, então vai lá já deixar a sua curtida, o seu seguir lá também, tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Até mais.